Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E o assunto de hoje, galera, é um assunto como? Espetacular, galera! Então, fiquem conosco até o final desse vídeo que hoje nós abordaremos o que fazer em tempos de crise, galera. O que fazer em tempos de crise? Estamos vivendo uma crise nesse momento, uma crise a nível mundial, que é a Covid. A pandemia de Covid, né, que estamos vivenciando aí há praticamente 2 anos. Na verdade, já se passaram mais de 2 anos, né? É uma crise que não é só no país, como eu acabei de mencionar, é uma crise a nível global. E galera, quando passamos por crise, normalmente, a maioria de nós tendemos a ficar desesperados, com medo do que pode ocorrer, com medo do que o futuro nos aguarda. E durante toda a nossa vida, nós passaremos por muitas crises, sendo elas, às vezes, crises emocionais, crises de saúde, crises familiares, crises de relacionamento, crises financeiras. Ou seja, nós passaremos por muitas crises durante a nossa vida. Todos nós já passamos por alguma crise, né? Sendo alguma dessas que eu já mencionei. E o que fazer quando passamos por todas essas situações? Fique conosco até o final desse vídeo que eu vou tentar abordar com vocês alguns hábitos e algumas atitudes que você precisa tomar para passar com mais facilidade esses momentos difíceis. Quando passamos por crise, nós tendemos a ficar desesperados e sem fé e sem esperança. E isso é uma coisa que a gente não pode perder. A fé e a esperança. A fé que isso vai passar e de que vai melhorar. Eu presenciei, muitos de vocês também presenciaram, muitos familiares, amigos próximos, passando por momentos muito difíceis agora na crise de Covid. Muitos entraram em depressão, muitos ficaram extremamente ruins psicologicamente, financeiramente, todo esse tipo de coisa. Então, galera, o que a gente precisa fazer? Quando nós estamos presenciando uma crise em nossas vidas, nós precisamos primeiro sentar, respirar fundo e acreditar que aquilo serve como uma lição. Pode ser difícil você analisar por essa perspectiva, mas eu tenho uma experiência própria no meio dessa pandemia que se passou agora. Antes da pandemia, eu vivia reclamando da vida. Eu tinha um comércio há 2 anos e meio na cidade em que eu resido hoje, uma lanchonete. A gente vendia lanches, pastéis, tapioca, açaí. Vendíamos várias coisas na região central da cidade. E eu vivia reclamando, falando que o movimento não melhora, que isso, que aquilo. E quando a gente vive assim, a gente acaba não atraindo coisas boas, né? Veio a pandemia, o então lockdown, em fevereiro de 2020, que foi quando nós fechamos a nossa lanchonete, eu e meu irmão, que éramos sócios, fechamos a lanchonete e ficamos em casa, por volta de 20 dias mais ou menos. Só que você fica em casa e, as contas continuam vindo, as contas não vão deixar de Então as contas começaram a ser cobradas, eu comecei a entrar numa depressão, num desespero, aquela ansiedade, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho contas a pagar, não posso ficar parado em casa. E aí o que eu resolvi fazer? Ler, começar a adquirir conhecimentos novos. Comecei a comprar alguns livros na Amazon, comecei a ver vídeos diferentes e até então eu já tinha passado por determinados assuntos, mas nunca me aprofundei, que é o assunto de desenvolvimento pessoal. E teve um amigo meu que indicou uma live que eu posso dizer que mudou a minha vida. O nome, na verdade, não era só uma live, era um evento online. E o nome desse evento era Nitro 10X, ministrada por Fierro Tavolazzi. Ele é um dos caras conhecidos no mundo do desenvolvimento pessoal aí. Quem tá por dentro desse assunto conhece, quem não tá, pesquise, pois ele é um cara muito bom. Ele aborda sobre assuntos de desenvolvimento pessoal, colocando isso como também no meio da religião e da fé em Deus. Não só ele, como o Reinaldo Zanon e muitos outros caras muito importantes nessa área participaram desse evento. E uma pessoa que participou, que eu já tinha assistido alguns vídeos dele, foi Bob Proctor. Infelizmente ele faleceu esse ano de 2022. Ele já tinha uma idade avançada, ele estava com 89 anos de idade e ele veio a falecer, infelizmente. E é um homem que eu admirava demais, pois ele tinha muito conhecimento e ele falava sobre a lei da atração. Aquilo que a gente pensa e que a gente imagina, a gente atrai. É um assunto que nós abordaremos em outro vídeo também, mas agora o que eu quero falar para vocês é o seguinte: esse evento ele mudou minha vida. Foram por volta de 13 a 14 horas de evento online, pra se ter uma ideia. Foi um evento assim que eu nunca tinha assistido nada parecido. 13 horas ali no meu notebook assistindo essa live e eu falo pra você que foi um evento assim espetacular, galera. Foi um evento que realmente mudou a minha vida.
E a partir dali eu comecei a procurar mais esse assunto de desenvolvimento pessoal. Comecei mais a se aprofundar nesse assunto. E se não fosse por esse momento, talvez vocês não estariam vendo ou assistindo esse vídeo que eu estou fazendo, pois não teria surgido essa ideia. Em tempos de crise, uma das coisas que precisamos fazer é adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, como assistindo vídeos motivacionais, indo atrás de livros importantes, livros que mudem a nossa perspectiva, o nosso mindset, com a cabeça aberta para coisas boas e não para as coisas ruins. Porque é tendência do ser humano, infelizmente, olhar só para o lado negativo. Quando isso acontece, a gente não vê uma luz no fim do túnel. A gente perde as esperanças. E se a gente perder as esperanças, como a gente vai viver? A gente não vive, a gente apenas sobrevive. Um dos passos em tempos de crise é adquirir novas habilidades, sendo elas de leitura, ver vídeos motivacionais, como eu acabei de dizer. Pesquise Bob Proctor. Na verdade, o canal do rapaz se chama Thiago Borges. Ele é um cara que dubla, porque o Bob Proctor ele é americano. E os vídeos dele são em inglês. Então, para você que ainda não entende do inglês, assiste o canal do Thiago Borges, se inscreva no canal do Thiago Borges e assista os vídeos dublados do Bob Proctor, pois você não vai se arrepender. Uma das outras coisas que precisamos ter em tempos de crise é o hábito de gratidão, de agradecer por tudo aquilo que nós temos. Só pelo fato de nós acordarmos, estarmos com vida e com saúde, é motivo de a gente levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus. É a gente praticar a gratidão em nossas vidas. Porque quando nós fazemos isso, a gente acaba percebendo que a gente tem mais do que a gente merece. E às vezes a gente está em tempos de crise, principalmente crise financeira, né? A gente fica com dívidas, com cobranças, você acaba ficando desesperado. E às vezes fica imaginando que, poxa, por que eu estou passando por tudo isso? Eu não mereço tudo isso. Mas exerça esse hábito de ter gratidão, de colocar gratidão em sua vida. Você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Pois você vai ver que você tem muito mais do que você merece. Claro que a gente pode ter mais, mas quando você exerce esse hábito de gratidão, você acaba atraindo coisas boas para sua vida e automaticamente a sua vida começa a melhorar e você começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Então você vai passar por aquele momento de crise, por aquela situação de desespero com mais facilidade, porque você vai exercer esse hábito de gratidão. Então exerça e veja que vai mudar muito a sua vida. Uma outra coisa que precisamos exercer no tempos de crise é a fé. A fé e a esperança. São duas palavras que andam lado a lado e faz com que a gente enxergue aquela luz lá no fim do túnel. Quando você tem fé e acredita que tudo vai passar, automaticamente você fica mais tranquilo, você fica menos ansioso, você fica mais esperançoso e sabendo que tudo aquilo não é em vão. Tudo aquilo é um aprendizado para a sua vida. E como eu disse, a pandemia para minha vida foi um dos maiores aprendizados que eu tive nos meus 31 anos de idade. Confesso para vocês que o ano de 2020 poderia ter sido o pior ano da minha vida, porque o meu avô faleceu no dia do meu aniversário. Ele foi enterrado no dia do meu aniversário, eles colocaram que ele estava com Covid e infelizmente eu não pude nem ver ele no velório. A última vez que eu vi ele foi 5 meses antes, quando foi a última visita que eu fiz. E como eu disse, poderia ter sido o pior ano da minha vida, mas felizmente foi o melhor ano da minha vida, porque eu comecei a analisar todas essas situações, tudo que eu estava vivenciando e passei a exercer a gratidão. Passei a enxergar as coisas boas da vida. Passei a ver que tudo isso era um aprendizado. Meu avô, ele descansou porque foi o momento dele, chegou o momento dele, independente se foi na minha idade de aniversário. Chegou o momento dele descansar, de ele não mais ficar aqui sofrendo nesse mundo de crueldade, de muitas coisas ruins, né? Então o meu avô descansou e eu comecei a pegar aquilo como um combustível para alcançar o sucesso que eu tanto almejo na minha vida e que eu prometi para ele que eu iria alcançar. Então, na verdade, isso me deu mais motivação e mais combustível para me manter o foco e a persistência em busca do que eu tanto almejo. Saiba olhar tudo aquilo que acontece na sua vida e pegar as coisas boas que acontecem, porque lá no fundo existe uma coisa boa. Talvez a gente não entenda aqui, naquele momento, naquela hora, mas lá na frente você vai olhar para trás e falar, caramba, aquele momento me moldou. Aquele momento me deu forças para continuar e eu fazer a diferença na minha vida e de todos aqueles que estão ao meu redor. Então passe a observar não só as coisas ruins que acontecem em sua vida, mas também as coisas boas. Passe a olhar por uma outra perspectiva e você vai ver que a sua vida é maravilhosa. Para encerrar, galera, eu vou deixar uma frase
me marcou muito no ano passado, no ano de 2021, do então já falecido Bob Proctor. Como eu falei, eu admirava muito ele, pois ele era um senhor assim que você via as palestras dele, ele transmitia paz pra gente. Você assistindo as palestras dele, você se sente bem, você se sentia bem, né? Você se sentia que você consegue mais daquilo que você acha que você consegue, porque você pratica, principalmente, ele fala muito sobre a lei da atração, ele tem vários livros que falam sobre a lei da atração, e como eu falei, nós abordaremos esse tema em um outro vídeo, porque é um assunto grande, prolongado, que é muito bacana explicar para vocês. Mas o Bob Proctor, ele deixou uma frase antes de falecer, que é o seguinte: os analfabetos do século XXI não são mais as pessoas que não sabem ler nem escrever. São as pessoas que não são capazes de aprender, desaprender e reaprender. Isso é muito pesado, galera, porque nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão soberbas, orgulhosas, achando que elas sabem tudo. Pessoas assim, galera, infelizmente, têm a tendência a uma hora ou outra entrar no fracasso ou cair da onde ela está. Porque a gente precisa, nós não podemos ser orgulhosos e nem bater no peito e falar que você sabe tudo. Nós precisamos saber que a gente está em constante aprendizado e nós nunca vamos parar durante toda a nossa vida. Eu estou lendo um livro agora que fala sobre a psicologia financeira e nesse livro o autor aborda muito sobre o Warren Buffett. E o Warren Buffett, ele investe desde os seus 10 anos de idade e ele fala que a pessoa que consegue ganhar dinheiro precisa exercer duas habilidades, a de ganhar e a de manter, porque são duas habilidades diferentes. E para você manter, você tem que ser um cara humilde, você tem que saber que você não é a prova de falhas e que você pode cair da noite pro dia. E o Warren Buffett é um grande exemplo disso. Ele é um cara extremamente humilde, tá sempre ali adquirindo mais conhecimento. Existem vídeos e fotos na internet que ele tá sempre assistindo palestra de outras pessoas, por incrível que pareça. O cara tem seus 87 anos de idade e está sempre ali em busca de conhecimento, porque ele sabe que não existe limites para o conhecimento. O conhecimento é extremamente vasto e nós, como seres humanos finitos, nunca saberemos tudo. Então, galera, nunca deixe de aprender, nunca deixe de buscar conhecimento, procurar crescer cada dia mais, porque isso vai te ajudar a sair dos momentos de crise e vai ajudar com que sua vida melhore muito. Se inscreva no canal, deixa aquele like e bora pra cima, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraços, galera!